convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes, que as redes se rompiam. Então fizeram sinais aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Amém. Gente boa, que bom estarmos unidos, reunidos, celebrando a Eucaristia. Acolhemos a cada um, cada uma, sejam bem-vindos, bem-vindas. Bom estarmos nesse santuário, em torno do altar, celebrando o grande mistério da nossa fé, que é a Santa Missa, que é a Eucaristia. Fazemos memória em cada Santa Missa daquele fato único na história da humanidade, na história da salvação, onde o Filho de Deus foi crucificado, morreu na cruz para pagar nossos pecados. Fazemos memória do Calvário, fazemos memória desse grande sacrifício, por isso falamos sacrifício eucarístico, porque recorda-nos, atualizamos, fazemos memória do sacrifício de Cristo na cruz, da entrega amorosa de Cristo para nos salvar, para nos redimir de nossos pecados, da nossa condição de condenados que vivíamos até então. Cristo, no seu amor, na sua obediência ao Pai e no seu amor à humanidade, nos salva ao entregar-se na cruz. Essa grande alegria nós queremos professar. Por isso a celebração da Eucaristia também, ação de graças. Eucaristia significa ação de graças. Dar graças a Deus, glorificar a Deus. Na dimensão do sacrifício glorificamos a Deus, que se lembrou de nós e quis nos salvar, com o sacrifício do seu próprio Filho. Por isso a Eucaristia é este misto do sacrifício, do louvor, que caminham juntos na glória de Deus, para a glória de Deus e para a salvação da humanidade.
A alegria de ouvirmos a palavra de Deus, capítulo 6 do profeta Isaías. Semana passada ouvíamos a vocação de Jeremias. Jeremias sendo chamado por Deus, enviado por Deus. Também se dizia indigno de ser profeta. Hoje a vocação de Isaías, que também se acha impossibilitado da missão, mas Deus vai dizer e vai enviar o serafim para que tome da brasa do altar, coloque nos seus lábios, o purifique e o envia depois em missão. Queridos irmãos, queridas irmãs, na incapacidade de Jeremias do final de semana passado, na incapacidade ou no pecado de Isaías na liturgia de hoje, e nos dias de hoje, quando olhamos para nós, que Deus também chama e quer nos enviar em missão para construirmos, edificarmos um mundo melhor, temos a certeza, Deus não escolhe os puros, Deus não escolhe os bons, Deus não escolhe e não chama os santos, mas Ele santifica, Ele purifica, Ele capacita aqueles que Ele chama. Por isso, não temos que ter medo da missão que o Senhor nos concede. A missão que Deus nos concede, somos todos missionários, missionárias. Padre, mas eu não sou missionário, eu não vou lá para um outro continente, além mar, para anunciar a palavra de Deus. Eu não quero ir lá para o norte do país, eu não quero, não pretendo. Ser missionário, meu irmão, minha irmã, antes de tudo é conhecer, amar e viver, pôr em prática a palavra de Deus. Por isso ser missionário é próprio de todos nós cristãos, cristãs. Sendo um bom pai, uma boa mãe, sendo um bom jovem, um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, um bom irmão, um bom profissional, vivendo a fé, praticando a palavra de Deus, aonde estivermos no nosso dia a dia. Isto é ser missionário, isto é propagar a fé, é viver a fé em Jesus Cristo, é testemunhar que nós cremos, que esta palavra na qual nós cremos, acreditamos, ela se encarnou também em nossa vida. E é isso que nos mostra a segunda leitura, a carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, quando São Paulo fala, olha, aquilo que eu vos transmiti. E o que São Paulo transmitiu às comunidades, ou no caso a comunidade de Corinto, para a qual ele estava escrevendo a sua carta? O que ele tinha transmitido era o Evangelho. Evangelho, a boa nova, a boa notícia, a boa mensagem. E o que é o Evangelho, queridos irmãos e irmãs? O próprio Paulo coloca de forma muito simples, mas profunda, no Evangelho, na segunda leitura de hoje, o que é o Evangelho. O Evangelho, segundo Paulo, é Cristo que morreu por nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou, apareceu a Cefas e depois aos 12. Evangelho é isso, é professar que Deus se lembrou de nós quando éramos pecadores, enviou-nos o seu Filho Jesus, que é Deus, que não se apegou à sua condição de ser Deus com o Pai, mas se fez um conosco, assumiu a nossa condição humana, na cruz morreu para pagar os nossos pecados, mas morto não está, vivo está, ressuscitou. E aonde ele está? Ele apareceu a Cefas, na igreja, e apareceu aos 12, na comunidade. Ele está onde nós estamos. Cristo vivo está junto com cada um, com cada uma de nós, quando vivemos a nossa missão, quando vivemos a palavra de Deus. É isso que nos mostra o Evangelho. É isso que nos fala essa segunda leitura de hoje. Porque é isso, diz Paulo, foi isso que eu proclamei para vocês. E é isso que vocês creram. Isso é o resumo, o que eu vos tenho pregado. E é isto que crestes. Olha que bonito, queridos irmãos e irmãs. A fé não é um monte de coisa.
Tem gente que fica inventando para pregar, para falar, para anunciar. Porque conta a historinha daqui, de lá e tanta coisa. A fé ela é pura, simples, profunda. Porque fala do Deus maior, que veio, se encarnou, se fez conosco e vive estar presente no meio de nós. Ou seja, eu, você não estamos sozinhos no nosso dia a dia, mas Deus faz parte da nossa história. Oh, glória a Deus! Deus faz parte da nossa história. Estamos começando uma nova semana e às vezes vem aquele desafio, caramba, já vem segunda-feira de novo, fevereiro, o tempo está voando, eu não sei o que eu faço, voltando às aulas, criançada, aquela correria para cá, para lá, desespero todo, tanta coisa. Calma, você não está sozinha, você não está sozinho, Deus está com você. Isto é o Evangelho, isto é crer no Evangelho, é crer que Deus vivo está do nosso lado. A hora que a gente pula da cama, Deus pula conosco. A hora que a gente vai para a luta, Deus vai conosco. A hora que nós estamos enfrentando, Deus está conosco. Nós nunca estamos sozinhos, queridos e amados irmãos e irmãs. Deus faz parte da minha vida, Deus faz parte da minha história, Deus faz parte da sua vida, Deus faz parte da sua história. Creia nisso. Paulo insistia com a comunidade de Corinto, assim como eu insisto com você hoje, nesta tarde. Deus faz parte da sua história, porque vivo está. Nosso Deus não é um Deus que está de braços cruzados, lá não sei na onde, assistindo a humanidade à deriva, como se fosse um barquinho perdido em alto mar. Não, Deus está na barca, Deus está junto, Deus está na sua casa, Deus está no seu trabalho, Deus está no seu casamento, Deus está nos seus desafios, Deus está na sua saúde, Deus está nos seus sonhos. Agora, é claro, você precisa deixar Deus agir na sua vida e agir conforme a palavra de Deus. E aí vem o Evangelho de hoje, tão bonito. Olha só, as pessoas estavam se apertando ao redor de Jesus porque queriam ouvir a palavra de Deus. Tinham sede da palavra de Deus, queriam ouvir a palavra de Deus. Quantas vezes nós não temos paciência, não temos amor para ouvir a palavra de Deus? Creio que todos nós temos a Bíblia lá em casa. E aí a gente pergunta, quando foi a última vez que você abriu a Bíblia? Às vezes passa dias, semanas, meses sem ser aberta, servindo de peso lá na estante ou para enfeitar. Porque a gente não tem essa sede que aquele povo tinha, se acotovelava em torno de Jesus porque queria ouvir a voz de Deus. Nós precisamos redescobrir o amor para com a palavra de Deus, descobrir o sentido, descobrir que a palavra de Deus é palavra de salvação. E quando eu leio a palavra de Deus, quando eu medito a palavra de Deus, quando eu busco a palavra de Deus, eu estou buscando a minha santificação, a minha salvação. A palavra de Deus é a palavra que salva, queridos irmãos e irmãs. É oração a palavra de Deus. Jesus sobe na barca, porque muita gente ali estava querendo ouvir. E ele sabia que a acústica da barca para a praia seria melhor. O vento, a brisa empurraria a sua voz, ficaria melhor, ecoaria melhor. Depois de pregar, despedir a multidão, ele vira para Simão e diz: Simão, vamos lançar as redes em águas mais profundas? Avance para águas mais profundas, lançai as vossas redes. E aí vem a desculpa de Pedro: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira, mas nada pescamos. Mestre, nós trabalhamos a noite inteira, mas nada pescamos. Só que ele se esqueceu que ele tinha pescado a noite inteira, trabalhado para chuchu, mas Jesus não estava na barca, tinha deixado Jesus de lado. E agora Jesus estava na barca. Jesus fez toda a diferença nessa pescaria, porque a pescaria sem Jesus é aventura, mas quando Jesus está na barca, se torna missão. E é bonito quando Pedro cai em si e diz: mas Senhor, em atenção à tua palavra,
eu lançarei as redes. Olha que coisa bonita. Em atenção à tua palavra, ele se lança em águas mais profundas, confiando na palavra de Jesus. Que nós possamos também confiar na palavra de Jesus, confiar nas promessas de Deus para a nossa vida, saber que Deus tem muito a nos oferecer, queridos e amados irmãos e irmãs, em nossa vida. Que nós possamos crer realmente no Evangelho, naquilo que Deus revela a cada um de nós, desse Deus que se revela com amor, e por amor Ele quer se entregar a cada um de nós. Depois dessa entrega amorosa de Jesus naquela barca, quando as redes estão se rompendo, Pedro cai em si, cai aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Ele percebe que ele era fraco, que ele era pecador. Jesus não olha para o passado dele e diz: não se importa com o que você fez até hoje, Pedro, eu olho daqui para frente e você vai se tornar um grande pescador de homens. Você vai ser um grande profeta, um grande missionário. Porque é assim que Deus olha para mim, é assim que Deus olha para você, meu irmão, minha irmã. É assim que Deus olha para você. Deus olha para o hoje da sua história, não para o ontem. Deus não pergunta o que você fez ontem, Deus pergunta o que você faz hoje, o que você está disposto a fazer com Ele e por Ele amanhã. Então abraça a sua missão, não fique refém do seu passado, não fique se condenando, se culpando por causa daquilo que você vivenciou um dia, por causa dos seus erros, dos seus pecados. Não se torne escravo do seu passado, dos seus pecados. Pelo contrário, quando chegar à margem, o que fizeram? Diz o Evangelho: deixaram tudo e seguiram a Jesus. Deixaram tudo o quê? As redes, as barcas, mas certamente Pedro, Tiago, João, os demais que ali estavam, deixaram a vida pregressa, deixaram a vida de pecado, deixaram aquela vida errada para começar uma vida nova. Que hoje nós possamos também chegar na margem e deixar ali tudo o que não nos convém para sermos bons cristãos e começarmos uma nova semana no amor de Deus, iluminados pela sua sabedoria, dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu estou contigo, envia-me, quero fazer uma semana diferente, quero viver de forma diferente. E Deus conta com você, minha irmã, Deus conta com você, meu irmão, para construir esse mundo melhor. Que nós sejamos instrumentos dóceis nas mãos de Deus, é a nossa prece, é a nossa oração. Não se esqueça, Cristo quer estar na barca da sua vida. Creio em Deus